Ok, meus alunos do 8º ano da manhã, sei que vocês estão com saudade de mim, né? Tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Ainda nesse formato de gravação, tá bom? Eu vou gravar sentado, né? Essa aula, você já me conhece, sabe que eu não sou de ficar sentado. Acho que sou um pouco hiperativo, né? Dentro da sala de aula, mas como vocês sabem, eu estou me restabelecendo do Covid, né? Passei o mês de maio das férias doente e alguns dias hospitalizado, né? Mas, então, peço um pouquinho de compreensão de vocês para nós começarmos a nossa aula. Essa aula, ela equivale à aula da terça-feira, dia 9, né? A aula de terça-feira, dia 9, que é apenas uma aula que nós temos, né? Na terça-feira, e depois eu vou gravar outra aula referente às duas aulas da quarta-feira, dia 10, ok? Então vamos começar. Primeira coisa importante, dê uma pausa aí e vá buscar o seu livro e coloque o caderno do lado. Então vá lá pegar o seu livro, ok? Dê uma pausa aí. Já pegaram o livro, né? Já estão com o livro em mãos, então nós vamos trabalhar o livro. Então, como eu tinha dito na última postagem, né, na última aula gravada minha, na aula de hoje nós iniciaríamos os Estados Unidos da América. Mas precisamos relembrar um pouquinho daquilo que vimos anteriormente para poder introduzir esse novo tema agora, né? Na aula passada nós analisamos o continente americano como um todo, né? Na realidade, nós localizamos o continente americano, vimos que o continente americano ele é banhado ao norte pelo glacial ártico, na sua porção leste é banhada pelo Atlântico, na porção oeste ou ocidental é banhado pelo Oceano Pacífico, e no sul nós temos a união do Atlântico com o Pacífico. Então nós vimos que essa seria aquilo que nós chamamos de localização geográfica. Daqui a pouco eu vou retomar isso aí. E vimos também que o continente americano, ele caracteriza-se pela sua grande extensão latitudinal, né? Então, ele é atravessado pela linha do Equador, atravessado também pelos dois trópicos, né? E, inclusive, lá na extremidade norte também sofre grande influência do Círculo Polar Ártico. Então, nós vimos isso, continente americano como um todo. Analisamos também o fato de que o continente americano ele pode ser dividido de duas formas, quanto à posição das suas terras, em América do Norte, América Central e América do Sul. Nós já analisamos e subdividimos essa parte do continente americano, ou seja, essa forma de divisão do continente americano, e vimos também que o continente americano pode ser dividido de acordo com o aspecto histórico, ou com o aspecto cultural, ou com a questão do tipo de colonização que o continente americano teve. Então, nesse sentido, nós dividimos o continente americano em duas porções. A América anglo-saxônica, que é composta pelo Canadá e pelos Estados Unidos, e a América Latina, que é do México para baixo. Nós vimos que essa classificação tem alguns probleminhas, né? Porque quando se diz que do México para baixo é a América Latina, porque foi colonizado pelos povos latinos, nós esquecemos então que ao norte do Brasil tem a República da Guiana, capital Georgetown, que foi colonizada pelos ingleses. Então ela deveria fazer parte da América anglo-saxônica. Mas por que ela faz parte da América Latina? Porque, por convenção, decidiu-se que a América Latina seria a parte do continente americano que sofreu uma colonização de exploração, principalmente por espanhóis e portugueses, e como consequência dessa colonização de exploração, os países da América Latina vivem um certo grau de subdesenvolvimento. Não todos os países têm o mesmo grau de subdesenvolvimento. Alguns são subdesenvolvidos, outros são considerados países em desenvolvimento ou países emergentes, como nós já abordamos anteriormente, certo? Então, nós fizemos essa visão geral do continente americano. Então, hoje nós vamos começar
analisar o capítulo 6. Então, abra o seu livro, deixa aberto no capítulo 6, nós vamos folhear esse livro e vamos identificar aqui aquilo que é mais importante para nós sabermos sobre os Estados Unidos. Vejam que esse capítulo 6 e o capítulo 7, que trata dos Estados Unidos, porque a partir do capítulo 8 já vai mudar para o continente africano, eles são capítulos muito extensos, né? Vão tratar dos... o autor do livro trata dos Estados Unidos de uma forma bastante extensa, até porque os Estados Unidos é considerado a grande potência ou superpotência mundial, que serve de modelo para vários outros países. Não significa dizer que tudo que é dos Estados Unidos, né, o modo de vida americano, tudo é ótimo, né? Também não significa dizer que não tenha problema, mas ele é analisado ou visto como sendo um país modelo pelo seu alto grau de desenvolvimento, seu alto grau de industrialização, ok? Mas então nós vamos começar esse capítulo 6 fazendo uma análise dos Estados Unidos, olhando principalmente para os aspectos físicos. Ou seja, esta aula de hoje nós vamos apenas analisar os aspectos físicos dos Estados Unidos, tá bom? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, olhem para o livro de vocês na página 5. Na página 5 nós temos um mapa aqui, né, que vocês estão acompanhando aí, que é o mapa da América do Norte. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que os Estados Unidos se localiza na América do Norte. Juntamente com quem ele se localiza na América do Norte? Vejam aí, ele está junto com o Canadá e com o México, né? Então, a América do Norte ela é composta pelo Canadá, né, e pelo México, além dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele está localizado entre o Canadá e o México. Ou seja, ao norte dos Estados Unidos, eu tenho o Canadá. Ao sul dos Estados Unidos, eu tenho o México. Então, esses três países compõem a América do Norte. Você está vendo aí no mapa que bem no cantinho, né, na porção noroeste desse mapa, tem o Alasca, né? E embaixo, entre parênteses, tem a sigla dos Estados Unidos. O que é que isso significa? Significa dizer que essa porção aqui, o Alasca, faz parte dos Estados Unidos. Na realidade, os Estados Unidos é um país bastante extenso, é o quarto maior país do planeta, né? Primeiro vem a Rússia, depois vem o Canadá, depois vem a China e depois vem os Estados Unidos, em terras contínuas. Nós já vimos lá no início do ano o que seria terras contínuas e terras descontínuas, né? Então, em terras descontínuas, os Estados Unidos é o quarto maior país. Em terras contínuas, ele seria o quinto, porque ele seria superado pelo Brasil. Mas aqui a abordagem é em terras descontínuas, até porque eu estou falando do Alasca, né? Então, os Estados Unidos é um país com mais ou menos 9.400.000 quilômetros quadrados, ou para ser preciso, como o autor do livro fala, 9.371.000 quilômetros quadrados. Os Estados Unidos é dividido em 50 estados, é uma república federativa, o nome dos Estados Unidos é República Federativa dos Estados Unidos da América, é composto por 50 estados, né? E entre esses 50 estados, nós temos o Alasca, que antes pertencia à Rússia, mas os Estados Unidos foi lá, comprou essa porção da Rússia, e então o Alasca é um território dos Estados Unidos. É uma base militar, também é uma base científica, está localizado estrategicamente para que haja uma visualização do céu, né? Então, lá é uma base militar, é uma base científica dos Estados Unidos. O Alasca é considerado o 49º estado americano. Ora, se são 50 estados, você olha aí e você vê o arquipélago do Havaí. O arquipélago do Havaí é o 50º estado americano, né? Cuja a sua principal capital, o seu principal centro, é a cidade de Honolulu, né? Nome interessante, né? Honolulu. Então você tem aqui os Estados Unidos, o quarto maior país em extensão territorial, fazendo fronteira ao norte com o Canadá e ao sul com o México, né?
vocês já devem saber que há sérios problemas com relação à fronteira dos Estados Unidos com o México, né? Não há problemas com relação à fronteira com o Canadá, ambos são países anglo-saxônicos, ambos são países desenvolvidos, mas sérios problemas com relação à fronteira com o México, a tal ponto de o governo Bush e agora o governo Trump terem planejado e começaram então a construção de um muro que separando esses dois países aí, principalmente com o objetivo de evitar que nos Estados Unidos entre imigrantes ilegais, né? Não apenas mexicanos, mas outros povos ou imigrantes de outros países da América Latina, inclusive brasileiros, que vão para algumas cidades ao norte do México e esperam um momento para poder entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Então, esse conflito, essa tensão que existe na fronteira dos Estados Unidos com o México se deve à tentativa do governo americano de evitar a entrada de imigrantes ilegais no país. Além disso, também a fronteira dos Estados Unidos com o México é a principal área de entrada de drogas ilícitas, né, nos Estados Unidos. Então, daí essa preocupação do governo americano de tentar militarizar ou criar dificuldades para que mexicanos ou outros penetrem por esta região aí, tá bom? Muito bem, então, com relação à localização dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é um país extenso. Ele é extenso tanto no sentido latitudinal, quando a gente fala de norte a sul, quanto no sentido longitudinal, quando a gente fala de leste para oeste, né? Mais no sentido longitudinal do que até mesmo no sentido latitudinal, tá certo? Muito bem, então, olhando para os Estados Unidos, primeira coisa que a gente vai fazer, qual é a posição geográfica dos Estados Unidos? Vamos lembrar do conceito de posição geográfica que nós estabelecemos. O que é a posição geográfica? É a localização de um território com base nas terras e águas vizinhas. Então, quando eu olho para os Estados Unidos, acompanhe aí na leitura ou na observação da página 5, então, o que é que eu tenho ao norte dos Estados Unidos? Ao norte dos Estados Unidos eu tenho o Canadá, né? O que é que eu tenho ao sul dos Estados Unidos? Ao sul dos Estados Unidos eu tenho o México. Na porção oriental dos Estados Unidos, o que é que eu tenho? Na porção oriental eu tenho o Oceano Atlântico e na porção ocidental eu tenho o Oceano Pacífico. Então, eu chego à seguinte conclusão. Qual é a localização geográfica dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico, e ele está entre dois países da América do Norte, que seria o Canadá ao norte e o México ao sul. Então, isso com relação à posição geográfica ou localização geográfica, ok? Com relação à posição astronômica ou localização astronômica. Vamos lembrar o que é posição astronômica, o que é localização astronômica? Posição astronômica é a localização de um território com base nas chamadas linhas imaginárias, né? Então, quais são as linhas imaginárias básicas que a gente tem? A linha do Equador, que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, e nós temos o meridiano de Greenwich, que divide o planeta em Oriente e Ocidente. Não dá para a gente ver aqui a linha do Equador. A linha do Equador passa na América Latina, né? Então eu já sei que os Estados Unidos está localizado totalmente acima da linha do Equador. Então, os Estados Unidos está localizado no hemisfério norte. E também sei que os Estados Unidos ele está localizado totalmente a ocidente do meridiano de Greenwich. Então, os Estados Unidos têm a sua posição astronômica localizada totalmente no hemisfério norte e totalmente no chamado hemisfério ocidental, né? Ou seja, a oeste de Greenwich. Importante lembrar também, né, que
Por estar localizado totalmente a oeste de Greenwich, as horas americanas, assim como as horas brasileiras, elas são consideradas horas atrasadas, né? Porque no meridiano de Greenwich nós temos a hora universal. Então você tem a hora do meridiano de Greenwich, GMT, né? Então você tem ali. Então, a Ocidente as horas são atrasadas e a Oriente as horas são adiantadas. Então, os Estados Unidos têm as suas horas atrasadas com relação ao meridiano de Greenwich, assim como acontece também com o Brasil, tá bom? Então, sobre a localização e extensão dos Estados Unidos, isso é o que é mais importante na página de número 5. A partir da página 6, nós vamos começar a analisar alguns dos aspectos naturais dos Estados Unidos, né? Deixa eu limpar um pouquinho aqui o rosto, né? Um pouco de calor, né? Então, nós temos aqui o quadro natural dos Estados Unidos, aspectos físicos dos Estados Unidos, começando pelo clima e pela vegetação. Por que clima e vegetação estão juntos? Porque para cada tipo de clima eu tenho uma vegetação correspondente. Então vamos pensar aqui no Brasil. Nós vivemos aqui numa região próxima à linha do Equador. Então aqui o nosso clima é o clima equatorial. Qual é a vegetação correspondente ao clima equatorial? É a floresta equatorial, que no nosso caso aqui é a floresta amazônica, né? Então, cada tipo de clima você tem uma vegetação correspondente. Isso acontece em todos os lugares. Então, aqui nos Estados Unidos, nós vamos analisar isso com esse mapa da página 6 e esse mapazinho na página 7. Nós vamos ligar esses dois mapas, ou uma linguagem da informática, né? Que vamos linkar esses dois mapas agora, tá bom? Então, vamos lá. Olhando para o mapa da página 6, que é o mapa do clima. O mapa do clima, né? Da página 7 vai ser o mapa da vegetação. Quando a gente olha para o mapa, o que é que nós temos que atentar? Atentar para a legenda do mapa. Se vocês aprenderam lá no 6º e 7º ano. Quando você olha para o mapa, você tem que atentar para a legenda do mapa. Então, vejam, olhando para esse mapa aqui, fica fácil nós identificarmos qual é o tipo climático dominante dos Estados Unidos. Qual é o tipo climático dominante dos Estados Unidos? É o clima temperado, porque quando eu olho aqui na legenda, eu vejo que essa porção verde, que é a porção predominante no território americano, aqui na minha legenda diz que é o clima temperado, né? Mas por que clima temperado? Vamos voltar um pouquinho lá nas séries iniciais, quando vocês estudam as zonas térmicas da Terra, aí você aprende que entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos a zona intertropical. E entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, ou entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e o Trópico de Capricórnio e Antártida, essas áreas são chamadas de áreas temperadas, né? Essas duas áreas são chamadas áreas temperadas. No caso dos Estados Unidos, ele está localizado principalmente onde? Vamos voltar para a página anterior e olhar aquele mapa de novo. Vejam que o território americano está acima do Trópico de Câncer. Olha aí, no mapa tem uma linhazinha que passa bem pelo meio do México, uma linhazinha tracejada com tracinhos. Aqui é o Trópico de Câncer. Então, os Estados Unidos está acima do Trópico de Câncer. Está abaixo do Círculo Polar Ártico, com exceção do Alasca. Olhem bem para o mapa. Com exceção do Alasca, nós temos aqui o Círculo Polar Ártico, né? Então, os Estados Unidos se localiza predominantemente dentro dessa zona temperada. Ora, se os Estados Unidos se localizam dentro da zona temperada, qual vai ser o tipo climático predominante dos Estados Unidos? O clima temperado, né? Então, por isso que na página 6, nós temos aqui o clima temperado como sendo o clima predominante dos Estados Unidos. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, né? O clima temperado, ele vai se manifestar de duas formas, né?
quando vocês estudaram os fatores que influenciam no clima, né, vocês aprenderam. Quais são os fatores que influenciam no clima? Você tem o fator latitude, o fator altitude, o fator maritimidade e o fator continentalidade. Então, esse clima temperado aqui, uma parte dele vai sofrer grande influência da maritimidade, né? Se sofre influência da maritimidade, principalmente do Oceano Atlântico, o que é que nós temos aqui? Um clima temperado oceânico ou um clima temperado úmido, né? Porque sofre grande influência da maritimidade. No caso aqui, eles denominam de clima temperado oceânico, porque sofre grande influência do Oceano Atlântico, né? E já nessa parte mais central dos Estados Unidos aqui, no centro-norte dos Estados Unidos, eu tenho um clima temperado que é influenciado não pela maritimidade, mas influenciado pela continentalidade. Então, eu tenho, nesse caso, o clima temperado continental. Então, eu tenho o clima temperado oceânico e o clima temperado continental. O clima temperado é o clima dominante, certo? Quais são as principais diferenças entre esses dois climas, né? O clima temperado oceânico e o temperado continental. O clima temperado continental, ele tem uma amplitude térmica maior do que o temperado oceânico. Mas, professor Célio, o que é amplitude térmica que eu já esqueci? Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Isso significa dizer que a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima nessa área central dos Estados Unidos aqui é maior do que a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima no litoral, na área mais próxima ao Atlântico. Tá? Só para vocês terem uma ideia, vamos olhar na página 8 aí. Por exemplo, na página 8, no segundo parágrafo da página 8, acompanhem comigo, não vão deixar de perceber isso aqui, tá bom? Então, olha aí, olha o segundo parágrafo, o que é que ele diz? Vou ler rapidinho para vocês. O clima temperado pode ser dividido em dois tipos, oceânico e continental. O primeiro, ou seja, o oceânico, sofre influência de oceanos e mares, o que ameniza as temperaturas negativas do inverno, sendo eventual a precipitação de neve. Ou seja, ocasionalmente nessa área, no inverno, você tem a precipitação de neves. Tá? E as temperaturas no verão, geralmente, elas não ultrapassam aos 30 graus Celsius. Né? Então, você tem um clima temperado, onde a temperatura está ali na casa de 16, 18, 20, 22 graus. Quando está muito quente, chega a 29, 30 graus. Quando está muito frio, você chega lá a 10 graus, 9 graus, 8 graus, a não ser quando tem uma neve ou uma geada muito forte, que essa temperatura pode cair mais bruscamente. Mas eu estou falando no geral. Já no clima temperado continental, nessa parte central, a amplitude térmica é maior, né? Então é muito comum você ter verões onde a temperatura fica acima de 30 graus, 35, 40 graus, e invernos onde a temperatura chega a ser negativa, menos de 5 graus. Então vejam, uma amplitude térmica muito grande, né? Ou seja, quando eu olho para o clima temperado continental, eu digo assim, é a área dos Estados Unidos onde os verões são muito quentes e os invernos são bastante frios, né? Então você tem uma amplitude térmica maior, tá certo? Então esse é o clima dominante dos Estados Unidos. Agora vejam, qual seria a segunda área em extensão dominada por que clima? Ou por qual clima? Qual é o clima que vai dominar? Vamos olhar na legenda e nós vamos ver que é o clima semiárido, né? Então você tem na legenda aí, essa parte um marronzinho mais claro, você tem o clima semiárido, né? Ou seja, nessa parte
interior dos Estados Unidos, mais voltada já para o Ocidente, né, você tem um clima semiárido. Em algumas áreas, aí, próximo a esse clima semiárido, você tem essa coloração amarela. Aqui eu tenho o clima desértico. Então, eu tenho o clima semiárido e o clima desértico. Aí o aluno pergunta: eu pensei que clima semiárido e desértico seria a mesma coisa, professor Célio. Não. Há diferenças, principalmente diferenças relacionadas àquilo que eu chamei de amplitude térmica ainda agora, né? São duas diferenças básicas. Com relação às precipitações, o índice de chuvas, né? E com relação à amplitude térmica. Nas áreas semiáridas, por exemplo, nós temos uma área semiárida no Brasil, que é o sertão nordestino, correto? Então, nas áreas semiáridas, né, o índice de pluviosidade pode chegar a 600 milímetros anuais, né? Ou seja, no sertão nordestino, você tem 600 milímetros, 550 a 600 milímetros anuais de chuva, né? Mas por que tem a seca? É porque as chuvas elas acontecem de forma irregular. Então você tem 3, 4 meses que não cai uma gota de água, aí cai 400 milímetros no mês só, principalmente no mês de julho, início de agosto, né? Estou falando do sertão nordestino. Então, você tem 600 milímetros. Nos desertos, essa precipitação, esse índice de chuva, dificilmente chega a 300, em média 250 milímetros, ou seja, chove a menos da metade do que chove nas áreas semiáridas. Então, essa é uma diferença entre o clima desértico e o clima semiárido. A outra diferença está com relação à amplitude térmica. Geralmente, nos desertos, a amplitude térmica diária é muito grande. Ou seja, o dia é muito quente. Quando vai chegando ao final da tarde, anoitecendo, a temperatura cai bruscamente. Isso é muito comum nas áreas desérticas. Até no sertão você tem um pouquinho, né? Uma amplitude térmica diária um pouco mais acentuada do que, por exemplo, aqui o dia começa quente, depois fica um pouco mais quente, depois muito quente, e quando chega a noite, o que é que está acontecendo? Eu estou gravando à noite, eu tenho que ficar usando o lenço porque ainda está quente, né? Então aqui é assim, né? Nas áreas desérticas e semiáridas não, né? Você tem uma diferença de temperatura considerável entre o dia e a noite, tá bom? Então, esse clima é o clima semiárido. Foram os dois climas que eu utilizei para destacar, né? Mas nós temos outros climas. Por exemplo, quando você olha para a página 7, agora acompanhe aí na página 7. Veja que na página 7 tem uma primeira perguntinha, e a pergunta é a seguinte: quais são os tipos de climas existentes no território americano? Aí pergunta, desses climas, qual é o predominante? Está perguntando quais são os tipos de clima e qual é o predominante. É fácil de responder? É fácil. Como é que eu respondo? Quais são os tipos de clima? Eu venho aqui para a legenda do mapa da página 6, vou olhar na legenda e vou ver aqui. Quais são os tipos de clima que eu encontro? Eu tenho o clima polar, eu tenho clima frio, eu tenho clima frio de montanha, eu tenho clima subtropical, eu tenho clima semiárido, eu tenho clima desértico, eu tenho o clima mediterrâneo ou subtropical, eu tenho clima temperado e tenho clima tropical. São todos esses. Então aqui quando pergunto, quais são os tipos de clima que nós encontramos nos Estados Unidos? Todos esses. Você vai colocar todos esses aqui, né? Por quê? Como os Estados Unidos é um país extenso, né, tanto no sentido latitudinal quanto longitudinal, então ele vai ter uma variedade de clima muito grande, correto? Mas a pergunta não para aí, ela pergunta qual é o tipo dominante? E nós vimos qual é o tipo dominante, que é o clima temperado, que se subdivide em temperado oceânico e temperado continental, ok? Tranquilo. A segunda questão vai perguntar assim: quais são os tipos de vegetação original dos Estados Unidos e quais deles predominaram? Por que predominaram? Por que não coloca assim,
quais deles predominam? Né? Predominaram está no passado. Qual é a razão? Porque grande parte da vegetação americana ela foi devastada, principalmente em decorrência do processo de urbanização. Né? Então, uma das características, por exemplo, nos Estados Unidos tinha as florestas temperadas. Elas abrangiam grande parte dos Estados Unidos. Elas praticamente foram devastadas. O que é que nós temos? Nós temos os bosques de floresta, né? As áreas de preservação ambiental, por exemplo, os bosques das sequoias, que seriam uma árvore milenar, né? Muito frondosa, tá bom? Muito bem, né? Então vamos continuar. Então, aqui vai perguntar, quais são os tipos de vegetação? Qual é a dificuldade? Nenhuma. Você vai novamente olhar para a legenda e você vai ver nessa legenda aqui todas as vegetações. A tundra, floresta boreal, floresta tropical, a estepe, vegetação rasteira, vegetação mediterrânea e as florestas temperadas. Né? As florestas temperadas, tá bom? Então, quais foram as que predominaram, né? Ou seja, aquelas que foram bastante devastadas, mas ainda existem em grande parte dos Estados Unidos. As florestas temperadas, fica fácil, porque se o clima predominante é o temperado, qual seria a vegetação correspondente? As florestas temperadas. Se o segundo clima dominante aqui, que nós vimos, foi o clima semiárido, qual seria a vegetação correspondente desse clima semiárido? Seria as estepes e pradarias, que constituem uma vegetação rasteira, herbácea, e nas áreas desérticas a vegetação xerófila, que é uma vegetação xerófila, é aquela vegetação que se adapta ao clima extremamente seco, onde a pluviosidade é baixíssima. Então você tem aqui, nessa parte dos Estados Unidos, aqui no centro dos Estados Unidos, você tem essa cor marrom, você tem as estepes e pradarias predominando, né? E do lado, no amarelo, você tem aquilo que nós chamamos de vegetação desértica ou vegetação xerófila, que aqui no Brasil corresponderia àquilo que nós chamamos de caatinga, ok? Tá bom? Então, eu tenho aqui. Embaixo, eu estou na página 7, me acompanha aí na página 7. Então, na página 7, eu tenho aqui um quadro, né? E esse quadro vem o clima e é para colocar do lado a vegetação correspondente, né? Aquele tipo de clima. Então, vamos fazer juntos. Vamos lá. Pega a sua canetinha e tá aqui. Clima temperado. Qual é a vegetação predominante do clima temperado? A floresta temperada, né? Floresta temperada, tá bom? Clima subtropical. Qual é a vegetação correspondente? As florestas subtropicais, as estepes e pradarias. Repetindo, as florestas subtropicais, as estepes e as pradarias. Na área de clima tropical, floresta tropical. Mas, professor, tem floresta tropical nos Estados Unidos? Tem. Aonde é que eu encontro essa floresta tropical? Essa floresta tropical vai ser encontrada aqui no arquipélago do Havaí, né? É porque o mapa é pequeno, né? Mas aqui no arquipélago do Havaí nós vamos ter algumas áreas de florestas tropicais, né? O Havaí é considerado aquela área mais tropical dos Estados Unidos, tá? Então, nas áreas desérticas e semiáridas, eu tenho uma vegetação desértica ou uma vegetação xerófila. Nas áreas de clima frio, já lá no Alasca, por exemplo, né, eu tenho a floresta boreal. O que é uma floresta boreal, professor? Quando nós estudamos biomas, nós vimos que as florestas boreais, elas também são chamadas de taigas. É aquela vegetação assim, né, na forma de cone, né, as taigas, florestas boreais, elas são consideradas como uma vegetação aciculifoliada e caducifólia. O que é que significa isso? Aciculifoliada porque tem um formato de agulha, né? É colocado assim, e caducifólias porque quando vem
um período do ano, principalmente assim no período do outono, perde praticamente todas as suas folhas e flores, né? Fica aquela vegetação cinzenta, né? Só os galhos, né? Então as folhas caem, então as folhas caducam, como nós chamamos, então você tem uma vegetação caducifória. E nas áreas mais extremas dos Estados Unidos, né, nós temos então o clima polar. Qual é a vegetação do clima polar? Escrevam aí, a tundra. O que é a tundra? Uma vegetação herbácea, como se fosse gramíneas, como se fosse pequenos girassóis, né? E ela consegue resistir a temperaturas baixíssimas dos Estados Unidos, né? Naquela porção mais lá no Alasca, temperatura bem baixa. É mais comum no Canadá, mas nós temos no Alasca também, né? Então a tundra, aquela vegetação rasteira, que resiste ao período de inverno, que fica tudo coberto por gelo, mas ela é importante porque ela tem duas espécies, que são os musgos e os línquens. E ao longo da história, tanto os musgos quanto os línquens têm sido muito utilizados pela indústria de cosméticos. Eles são aromatizantes, né? Então, eles são muito utilizados pela indústria de cosméticos, tá bom? Esse comentário que eu fiz agora rapidamente equivale ao que nós temos na página 8 e 9, que vocês vão poder depois fazerem a leitura do livro e revisar esse tema aí, né? Página 8 e 9, tá bom? Mas, professor, por enquanto nós falamos só do clima e da vegetação, não é verdade? Não tem outro aspecto físico dos Estados Unidos? Temos o relevo dos Estados Unidos, né? Temos o relevo. E então vamos finalizar essa aulinha aqui falando um pouquinho do relevo dos Estados Unidos, e isso nós vamos encontrar na página 13, né? Na página 13 nós temos o relevo dos Estados Unidos. Na realidade é muito fácil de analisar o relevo dos Estados Unidos, né? Olhem para a minha mão aqui, imaginem que a minha mão seja os Estados Unidos. Então a ideia é a seguinte, essa área aqui é a área banhada pelo Oceano Atlântico, né? Então, essa área aqui, que é a área que nós chamaríamos de área ocidental, para vocês, né, que estão olhando para a minha mão, essa área aqui é uma área constituída basicamente por planaltos, né? Ou seja, são pequenas elevações do relevo que já sofreram um grande processo de erosão. No centro dos Estados Unidos, como se fosse o centro da minha mão, eu tenho a chamada planície americana, uma área mais plana, né? Onde eu tenho, inclusive, alguns desertos. Então, aqui eu tenho a planície, e nessa área, na costa oeste, que é banhada pelo Oceano Pacífico, eu tenho nessa costa oeste uma cordilheira, ou seja, um conjunto montanhoso nessa parte mais oeste, né? São chamados dobramentos modernos. É lá que eu encontro, por exemplo, as montanhas rochosas, né? Lembrar sempre que essa parte oeste dos Estados Unidos, ela está dentro daquela região que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico. Aquela região onde comumente ocorrem fenômenos como abalos sísmicos, né? Tanto o tectonismo, que provoca esses dobramentos modernos, provocaram essas montanhas, como nós também temos terremotos, ação vulcânica nessa área dos Estados Unidos. Por exemplo, segundo os sismógrafos, a cidade de São Francisco, que fica nessa costa oeste dos Estados Unidos, ela vai sofrer um grande abalo sísmico, ou ela vai desaparecer ou vai se transformar numa ilhota, né? Segundo os sismógrafos. Vocês já devem ter assistido um filme que trata disso, sobre a falha de San Andreas, né? Então tem um filme que fala desse terremoto, não lembro agora o nome, eu dificilmente gravo nome de filme, né? Mas nós temos essa região dentro do Círculo de Fogo do Pacífico, onde eu tenho o conjunto montanhoso, a montanha rochosa. Já na porção banhada pelo Atlântico, é onde eu tenho, por exemplo, os Montes Apalaches, que já ao longo da história foram bastante devastados.
Vamos finalizar então a nossa aulinha, né? Nossa aula. Então, finalizando, olhando para esses aspectos físicos. Então, o que é que eu vou querer de vocês? Qual é a atividade que eu vou querer de vocês? Eu quero que depois, né, depois de assistirem essa gravação, quero que vocês peguem o livro de vocês e leiam da página 4 até a página 15, né? Até a página 15, que vai tratar desses aspectos físicos. Tá?